Fala pessoinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, a gente continua a nossa parte dos sistemas do corpo humano, né? A gente fala um pouquinho do sistema respiratório agora e coloca isso, né, como o principal responsável pela captação de oxigênio do meio ambiente e da liberação do gás carbônico. Então, além disso, esse sistema ele está muito relacionado com o olfato, tá? Ou seja, a nossa capacidade de permitir os odores, que está condicionalmente relacionado com a fala, e com isso, devido a essa presença das chamadas pregas vocais, né, que faz parte dos órgãos do sistema respiratório, então permite que a saída de ar vibre nas pregas vocais e saia a fala, certo? Então, dentro do dessa organização que nós temos, tá? Os órgãos respiratórios eles se dividem nas fossas nasais, na faringe, na nasofaringe, na laringe, na traqueia, nos bronquíolos, nos alvéolos pulmonares e se dividem dentro dessas questões, tá? Então as fossas nasais é o primeiro local por onde o ar passa, né? E aí a gente identifica três regiões bem distintas, né? O vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória, que seria o nosso nariz, né? O vestíbulo, que é a parte anterior e dilatada das fossas nasais, que se comunica com o meio exterior, tá? A região respiratória corresponde à maior parte das fossas nasais e, por fim, nós temos a área olfatória, que corresponde a essa parte superior das fossas nasais, sendo muito rica em quimiorreceptores da olfação, tá? Onde você percebe os cheiros, os odores que são largamente distribuídos, tá? Logo após a gente tem a faringe, né, que é um órgão músculo membranoso, que é bem comum ao sistema digestório e respiratório. Essa parte que faz parte do sistema respiratório é denominada de nasofaringe, enquanto a parte digestória é denominada de orofaringe. Então a nasofaringe ela está localizada posteriormente à cavidade nasal, tá? E a laringe é esse tubo de cerca de 5 centímetros de comprimento, que apresenta essa forma irregular, e atua garantindo essa conexão entre a faringe e a traqueia, fazendo essa ligação. Lá na laringe nós temos a epiglote, né, que é um prolongamento que se estende desse órgão em direção à faringe. E é a epiglote que evita que o alimento entre no sistema respiratório. Então, quando você respira, ela fecha a passagem para o sistema digestório e deixa o ar penetrar nos pulmões. E quando você se alimenta, quando você engole, ela muda a posição, fecha o sistema respiratório e deixa passar para o sistema digestório. Além da epiglote, a gente encontra na laringe também a presença das chamadas pregas vocais, né, que são responsáveis por essa produção do som. A traqueia, sendo esse tubo formado por cartilagem e alinas, né, em formato de C, logo depois da laringe. Então a traqueia se ramifica, dando origem aos brônquios, denominados de brônquios primários, tá? E os brônquios, que são essas ramificações da traqueia, penetram cada um em um pulmão. E aí ela penetra no pulmão, né, pela região do ilho. Esses brônquios, que são denominados de brônquios primários ou principais, penetram pelos pulmões e se ramificam em 3 brônquios no pulmão direito e 2 brônquios no pulmão esquerdo, tá? Esses brônquios, que são chamados de secundários ou lobares, eles se ramificam, dando origem a brônquios terciários ou segmentares, que acabam se ramificando, dando origem aos bronquíolos, tá? Que os bronquíolos são essas ramificações dos brônquios, tá? Que possuem cerca de 1 milímetro e não possuem cartilagem.
Esses também ramificam-se, formando os bronquíolos terminais e posteriormente os bronquíolos respiratórios. Lá nos bronquíolos respiratórios, marcam a transição para a parte respiratória e se abre nisso que é chamado de ducto alveolar. Tá? Esse ducto, os alvéolos pulmonares, né, são essas estruturas que fazem parte dessa última porção da árvore brônquica e está localizada no final dos ductos alveolares. Tá? São semelhantes a pequenas bolsas e apresentam uma parede epitelial bem fina. E é nesse local onde ocorrem as trocas gasosas, tá? E os alvéolos ficam agrupados no que é chamado saco alveolar, e aí por diferença de pressão, né, tem as ramificações onde passa o sangue rico em gás carbônico e aonde é feita a troca para enriquecer esse sangue com oxigênio, e por essas diferenças de pressão a hemácia larga o gás carbônico e capta outra molécula de oxigênio para poder ser levado para o restante do corpo. Tá? Os pulmões, então, a estrutura deles são órgãos em formato de cone, né, que apresentam uma consistência bem esponjosa e apresenta a maior parte do seu parênquima formado pelos alvéolos, sendo estimada a presença de mais ou menos de 300 milhões de alvéolos pulmonares dentro dos pulmões. Cada pulmão é revestido por uma membrana que é chamada de pleura. O pulmão de uma criança geralmente apresenta a coloração bem rósea, né? E enquanto do adulto pode ter uma coloração mais escura devido à exposição à poeira, à fuligem, a tóxicos no ar, né? E aí ele acaba se dividindo nessa porção condutora e porção respiratória, que nós dividimos o sistema respiratório em duas porções, né? A porção condutora é formada pelas fossas nasais, pela nasofaringe, a laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. Como o nome indica, né, essa porção permite a entrada e saída de ar. Porém, a sua função não acaba aí. É nessa parte que o ar é limpo, umedecido e aquecido. Tá? Porque o ar, para ele ter uma boa troca gasosa, precisa ser umedecido, né? O ar seco não permite essa troca efetiva. Por isso que nós temos essas alergias respiratórias, uma dificuldade um pouquinho maior de respirar quando está quente, né? Quando o tempo está muito seco. E continuamente a porção respiratória é formada por esses bronquíolos respiratórios, né? Esses ductos alveolares e alvéolos, que são a parte responsável pela ocorrência das trocas gasosas. É nessa porção que ocorre assim: o oxigênio inspirado passará para o sangue e o gás carbônico presente no sangue vai passar para o sistema respiratório. Então esse funcionamento, né, ele funciona garantindo essa entrada e saída do ar do nosso corpo, sabe? E vai fazer essa troca, sabe? E consequentemente ocorre todo o ar umedecido, aquecido, que ele não pode entrar em contato com o nosso corpo na temperatura que ele vem do ambiente, né? Então o ar, quando ele entra pelas fossas nasais, ele já é umedecido, aquecido e filtrado pelos pelinhos que tem nas fossas nasais. Daí ele vai seguir para a faringe, posteriormente para a laringe e depois para a traqueia, tá? Lá na traqueia ele se ramifica em dois brônquios, né, que dão acesso aos pulmões, e o ar segue então dos brônquios para os bronquíolos e finalmente chega aos alvéolos pulmonares, tá? Aí lá nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas, né, que é aquele processo denominado hematose, que o oxigênio presente no ar chega aos alvéolos, se dissolve na camada que reveste essa estrutura dos alvéolos e se difunde pelo epitélio, né, para os capilares sanguíneos que estão localizados em torno dos alvéolos. E no sentido oposto ocorre a difusão do gás carbônico.
Consequentemente, a gente tem o controle da respiração nos seres humanos, né? Que os seres humanos possuem neurônios na região do bulbo que garantem a regulação da respiração. O bulbo percebe essas alterações no pH do líquido, né, do tecido que circunda e desencadeia essas respostas e garante essas alterações no ritmo respiratório. Então, quando os níveis do gás carbônico aumenta, lá no sangue, no líquido cérebro-espinal, acontece uma queda no pH. E isso acontece devido ao fato de que o gás carbônico presente nesses locais pode reagir com a água, tá? E vai desencadear a formação do ácido carbônico, o H2CO3. E com isso ele pode se dissociar em íons de bicarbonato nos íons HCO3 e em íons de hidrogênio, né? Esse aumento dos íons de hidrogênio provoca essa queda do pH, tá? E o bulbo então percebe essas alterações e esses sinais que são enviados para os músculos intercostais e para o diafragma, para que ocorra o aumento da intensidade da taxa da respiração. Então é quando você infla o teu pulmão, tá? E você tem esse aumento na intensidade, tá? Quando o pH retorna ao normal, existe uma redução da intensidade da taxa respiratória. Então, o bulbo, né, ele percebe essas alterações e esses sinais, né, que são enviados para os músculos intercostais, sabe? E consequentemente ele faz que aumente, né, faz esse aumento para regular o pH. Voltou o pH, ocorre essa redução da intensidade da taxa respiratória. Então essas alterações no nível de oxigênio no sangue, elas desencadeiam, né, poucos efeitos no bulbo como um todo. Entretanto, quando os níveis estão muito baixos, ocorre esse aumento na taxa de respiração. E aí nós temos a inspiração e a expiração, que é conseguida graças à realização de 2 movimentos respiratórios, né? Que a inspiração garante a entrada do ar no sistema respiratório e ocorrendo a contração do diafragma, né, e dos músculos intercostais, levando àquela expansão da caixa torácica, diminuindo a pressão no seu interior, que isso faz com que o ar entre, né? Quando você faz esse processo, né, você contrai, você tem aquela contração do diafragma e os músculos intercostais, e isso expande a caixa torácica, diminuindo a pressão em seu interior, fazendo com que o ar entre. E a expiração, quando o ar sai do sistema respiratório, ocorre nesse processo o relaxamento dos músculos torácicos e do diafragma, né? Então, diminuindo, reduzindo a caixa torácica e aumentando a pressão interna, empurrando esse ar para fora. Essas partes básicas, né, que ocorrem na ação do sistema respiratório. Então ele é o sistema relacionado com a captação de oxigênio e liberação de gás carbônico no meio, né? O sistema respiratório ele pode ser dividido nessas duas porções, uma parte condutora e uma parte respiratória. Fazem parte da porção condutora as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, bronquíolos e bronquíolos terminais. Fazem parte da porção respiratória os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. Lá na porção respiratória ocorrem essas trocas de gases, né? Ou seja, o oxigênio que é retirado do meio externo é disponibilizado para o sangue e o gás carbônico entra no sistema respiratório para poder realizar o caminho inverso ao do oxigênio e ser eliminado para o meio. Então a respiração ocorre graças a esses 2 movimentos respiratórios, né? A inspiração e a expiração. E a respiração é dependente do centro respiratório no bulbo, porque o controle dele
é autônomo, né? Nós não controlamos. Ah, eu respiro quando eu quero. Imaginou você ter que ficar controlando quando você quer respirar, controlando a tua taxa de expiração? Então não ocorre dessa forma. Ele é regulado pelo bulbo e pelo sistema autônomo, né? Que faz essa condução dos impulsos nervosos, falando pro teu corpo, ó, filhão, vamos respirar aí, né? Que senão complica a situação, tá? Beleza, pessoal? Qualquer coisa, lembrem, a gente tira as dúvidas na aula ao vivo, como sempre, tá? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.